4 aviões, 4 cockpits, 4 tripulações treinadas, certificadas e experientes, e 4 erros humanos que, em situações e épocas completamente diferentes, resultaram em catástrofes que, juntas, custaram mais de 350 vidas. O que torna esses 4 casos especialmente perturbadores não é que as tripulações fossem incompetentes. Não eram. É que os erros que cometeram são compreensíveis, humanamente explicáveis, e, em alguns casos, são o tipo de erro que qualquer um de nós comete em seu próprio trabalho cotidiano. A diferença é que, a 30 mil pés, o custo de um erro incompreensível é medido em vidas. Hoje, vamos analisar 4 desses momentos, 4 categorias distintas de falha humana em cockpit, e entender o que cada um revelou sobre os limites da mente humana sob pressão, fadiga e excesso de confiança. Antes dos casos, um contexto essencial. A aviação moderna é, estatisticamente, o meio de transporte mais seguro já criado. Mas essa segurança não é natural. Ela foi construída camada por camada. Cada camada, adicionada após uma tragédia, revelar uma vulnerabilidade que os sistemas anteriores não haviam previsto. A maioria dessas camadas existe para compensar uma realidade fundamental. O ser humano não é um processador de informações linear e infalível. Ele se distrai, se cansa, confia demais em padrões conhecidos, ignora informações que contradizem o que espera ver. E, às vezes, toma decisões sob pressão que parecem racionais no momento, mas são fatalmente equivocadas em retrospecto. Cada um dos 4 casos que vamos ver é um estudo clínico de uma dessas limitações. Caso 1. Eastern Airlines, 401, Flórida, 29 de dezembro de 1972. O Lockheed LMC-11 da Eastern estava em aproximação final para Miami numa noite clara e calma. 101 passageiros e 13 tripulantes. A tripulação havia detectado que a luz indicadora do trem de pouso dianteiro não havia acendido, sinal de que o trem poderia não estar na posição travada para pouso. O comandante Robert Loft iniciou uma espera aérea sobre o Everglades para investigar o problema. O que ninguém no cockpit percebeu foi que, durante a investigação do trem de pouso, o piloto automático havia sido acidentalmente desengajado ao ser levemente pressionado no manche. O LMC-11 iniciou uma descida gradual e imperceptível. A altitude caía a uma taxa de apenas 200 pés por minuto, tão lenta que nenhum dos 3 pilotos e do engenheiro de voo a bordo detectou a mudança visualmente. Por mais de 4 minutos, a tripulação inteira estava focada num único problema: a lâmpada do trem de pouso. Alguns tentavam remover e verificar a lâmpada. O copiloto havia descido para o compartimento inferior para verificar visualmente o trem. Ninguém estava monitorando a altitude. Às 23h42, o LMC-11 impactou o Everglades a 587 pés de altitude. 101 dos 176 ocupantes morreram. A investigação do NTSB identificou como causa o que ficou conhecido como fixação de atenção, ou tunnel vision, a concentração excessiva de toda a tripulação num único problema menor, enquanto a condição crítica real, a descida da aeronave, ocorria sem monitoramento. O relatório documentou que nenhum dos tripulantes havia chamado atenção para a altitude durante os 4 minutos críticos. O voo 401 da Eastern foi diretamente responsável pelo desenvolvimento e implementação do Crew Resource Management, o CRM, como treinamento obrigatório em companhias aéreas. O conceito central do CRM é precisamente a distribuição de atenção em cockpit. Nenhuma tarefa, independentemente de sua urgência aparente, justifica o abandono do monitoramento das funções primárias de voo. Ironicamente, o trem de pouso do LMC-11 estava em posição correta e travado. A lâmpada que havia falhado era simplesmente uma lâmpada queimada. Mas o segundo caso vai além da distração. Vai para um território mais sombrio.
A distorção da percepção pela fadiga. Caso 2. Colgan Air, 34407, Buffalo, 12 de fevereiro de 2009. O Bombardier Crew-400 da Colgan Air estava em aproximação para o Aeroporto Internacional de Buffalo, numa noite de fevereiro com gelo e visibilidade reduzida. O comandante Marvin Renslow tinha 3.379 horas de voo totais, adequado para o tipo de aeronave, mas no limite inferior para as condições daquela noite. A primeira oficial, Rebecca Shaw, tinha 2.244 horas. Os dois estavam visivelmente fatigados. Gravações do CVR revelaram que ambos haviam trabalhado turnos longos nos dias anteriores. Shaw havia voado de Seattle para Newark como passageira para pegar seu turno de trabalho por causa das regras de comutação da companhia, chegando apenas horas antes do voo. Durante a aproximação, o sistema de alerta de stall disparou, o stick shaker, que vibra fisicamente o manche para alertar que a aeronave está se aproximando da velocidade de stall. O procedimento correto e universal para um stick shaker é aplicar potência máxima e empurrar levemente o manche para frente para aumentar a velocidade. O comandante Renslow puxou o manche para trás. Não uma vez. Múltiplas vezes, mesmo com o stick shaker ativo, mesmo após o stick pusher, o sistema de proteção de último recurso que empurra o manche automaticamente para frente, ter ativado. Renslow combateu o stick pusher. O Q-400 perdeu altitude rapidamente, entrou em rolagem incontrolável e impactou uma residência em Clarence Center, em Buffalo. Todos os 49 ocupantes morreram, mais uma pessoa em solo. A investigação do NTSB identificou fadiga como fator contribuinte e resposta inadequada ao stick shaker como causa direta. Mas foi mais fundo. Documentou que Renslow havia reprovado em verificações de proficiência em aeronaves anteriores, informações que a Colgan Air possuía, mas não havia comunicado adequadamente ao processar sua contratação, e que a FAA não exigia que fossem reportadas entre companhias aéreas, em formato padronizado. O voo 347 gerou o Airline Safety and Federal Aviation Administration Extension Act de 2010, a reforma mais abrangente da aviação regional americana em décadas. Entre as mudanças, os requisitos mínimos de horas de voo para pilotos de primeira linha foram aumentados de 250 para 1.500 horas. As regras de tempo de serviço e descanso foram completamente reescritas para limitar a fadiga acumulada. E os registros de verificações de proficiência tornaram-se mandatoriamente consultáveis entre companhias aéreas durante processos de contratação. O terceiro caso abandona a fadiga e a distração. Entra no território do excesso de confiança, talvez o mais insidioso de todos os erros humanos em cockpit. Caso 3. China Airlines, 140, Nagoya, 26 de abril de 1994. O Airbus A300 da China Airlines estava em aproximação para Nagoya, Japão, com 271 pessoas a bordo. A aproximação havia transcorrido normalmente até que o primeiro oficial, Lin Xin-Lon, acionou acidentalmente a alavanca de go-around. O controle que ativa o modo de arremetida, empurrando os motores para a potência máxima e levantando o nariz da aeronave para a subida, estava a menos de 1.000 pés da pista. O modo go-around do A300 havia sido ativado. Mas ao invés de executar a arremetida, o procedimento correto quando esse modo é ativado em baixa altitude, o comandante Wang Loti decidiu continuar o pouso. Empurrou o manche para frente, combatendo o modo de go-around ativo, tentando forçar a descida enquanto o sistema automatizado lutava para subir. O que se seguiu foi uma batalha entre os pilotos e o sistema de automação durante 83 segundos.
O A300, com modo go-around ativo e pilotos tentando forçar o pouso, entrou numa condição de alto ângulo de ataque que os computadores de voo do modelo específico não estavam configurados para reconhecer como stall iminente com adequada proteção automática. A aeronave pousou com um ângulo de nariz elevado demais, perdeu sustentação a poucos metros do solo e impactou a pista. O impacto gerou incêndio imediato. 264 dos 271 ocupantes morreram. O relatório de investigação identificou o erro de interação homem-máquina como causa central. Os pilotos não compreendiam completamente o comportamento do A300 quando em conflito entre inputs do piloto e modos automatizados ativos. O tipo A300 tinha um design de sistema de voo em que o modo go-around, uma vez ativado, requeria procedimento específico para ser cancelado, procedimento que a tripulação não executou. Como resultado, a Airbus revisou os sistemas de modo automatizado de todos os seus modelos para incluir feedback mais explícito ao piloto sobre modos ativos e suas implicações operacionais. A indústria ampliou o treinamento de interação homem-máquina para cobrir explicitamente os cenários de conflito entre inputs manuais e modos automatizados ativos, uma área que havia sido insuficientemente coberta pelo treinamento de tipo da época. O quarto e último caso é o mais perturbador porque o erro não foi de distração, não foi de fadiga, não foi de excesso de confiança na automação. Foi um erro de julgamento tomado com plena atenção em condições claras, por uma tripulação experiente e descansada. Caso 4. Korean Air 801. Guam, 6 de agosto de 1997. O Boeing 747 da Korean Air havia partido de Seul com destino ao Aeroporto Internacional de Agana, em Guam. A bordo estavam 254 pessoas. A aproximação para Guam utilizaria o ILS, o sistema de pouso por instrumentos, mas o glide slope, o componente vertical do ILS que guia a aeronave para a trajetória correta de descida, estava fora de serviço por manutenção. A informação sobre a indisponibilidade do glide slope estava publicada e disponível. O comandante Park Yong-chul havia sido brifado sobre ela. O que o relatório do NTSB documentou, num dos mais detalhados estudos de fatores humanos de sua época, é uma série de decisões progressivamente incorretas, tomadas com plena consciência, mas julgamento sistematicamente equivocado. O comandante iniciou a aproximação num estado que os investigadores descreveram como expectation bias, severo. Ele esperava ver os sinais visuais de aproximação de Guam numa posição que seria consistente com uma trajetória normal. Quando os sinais não apareceram onde esperava, não interpretou a ausência como indicação de que estava baixo demais. Interpretou como condição visual degradada. O 747 desceu abaixo da trajetória segura de aproximação. O GPWS, Ground Proximity Warning System, disparou com pull-up, pull-up, a 221 pés de altitude sobre o Monte Nimitz. O comandante puxou o manche. A aeronave tocou as árvores da encosta e explodiu. 228 dos 254 ocupantes morreram. 26 sobreviveram. O NTSB identificou múltiplos fatores: a inadequação do briefing sobre a ausência do glide slope, a cultura de hierarquia de cockpit da aviação coreana da época, em que co-pilot assistants raramente questionavam comandantes mesmo quando detectavam anomalias, e a configuração específica do GPWS instalado naquele 747, que não incluía o modo de aviso de Terrain Awareness, mais avançado que detecta trajetórias de descida em relação ao terreno com maior antecedência. O voo 801 da Korean Air foi um dos principais casos que acelerou a implementação mandatória do TAWS, Terrain Awareness and Warning System, em toda a frota de aviação comercial mundial.
O Taos, diferente do GPWS convencional, usa um banco de dados de terreno em tempo real para calcular conflitos potenciais com antecedência maior, permitindo tempo de reação que o GPWS clássico não fornecia. 4 casos, 4 categorias de erro humano: distração de atenção, fadiga e resposta inadequada à emergência, conflito com automação por excesso de confiança e viés de expectativa em aproximação. Cada um gerou regulamentações específicas que hoje fazem parte da estrutura de segurança de qualquer voo comercial no mundo. O que atravessa todos os 4 é uma verdade que a psicologia cognitiva documenta consistentemente. O ser humano é um processador de informações com limitações estruturais. Não é uma falha moral ou de caráter. É biologia. O que a aviação fez ao longo dessas décadas foi construir sistemas, CRM, Taos, novas regras de fadiga, treinamento de interação homem-máquina, que compensam essas limitações com camadas de proteção externas. Cada camada existe porque um erro humano específico revelou que ela era necessária. Qual desses 4 tipos de erro humano você acha mais difícil de prevenir? A distração, a fadiga, o excesso de confiança na automação ou o viés de expectativa? Me conta nos comentários. É uma das questões mais importantes da segurança humana, muito além da aviação. No próximo vídeo, vamos sair do cockpit e entrar no controle de tráfego aéreo. Porque às vezes o erro não está dentro da aeronave, está na voz que fala com ela de baixo, e as consequências são idênticas.